O futebol é cheio de craque, mas um dia esses craques foram apenas promessas que ninguém sabia o que eles iam se tornar. Só que muitas vezes algumas promessas ficam pelo meio do caminho, seja por falta de profissionalismo, por lesão ou até mesmo por ansiedade. Então nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar as 5 maiores promessas do futebol mundial que não corresponderam às expectativas. Ah, e uma coisa, eu vou dar mais foco pros anos 2000, tá? Que foi mais ou menos o que eu vi jogar. Então bora lá. Começando pelo quinto lugar, a gente tem o brasileiro, campeão da Champions League junto com o Cristiano Ronaldo pelo Manchester United. Eu tô falando dele, do Anderson. Ele surgiu no Grêmio em 2004 e foi pro Porto em 2006. Lá, apesar de uma grave lesão na perna, ele teve sucesso, conquistando 2 títulos do Campeonato Português e uma Taça de Portugal. Em 2007, ele foi contratado pelo Manchester United, onde teve uma primeira temporada espetacular. Assumiu a titularidade, ganhou a Premier League, a Champions League e o prêmio de Golden Boy de melhor jogador sub-21 do mundo, sendo comparado a Paul Scholes por Sir Alex Ferguson. Ele estava numa crescente tão boa que foi campeão da Copa América em 2007 e dos Jogos Olímpicos em 2008. Ele estava voando, mas foi na temporada 2008-9 que a carreira dele começou a desandar. Apesar de ter sido campeão da Copa da Liga Inglesa e novamente da Premier League, uma atuação apagada na final da Champions de 2009 marcou o início da queda. A carreira dele foi muito prejudicada por lesões, incluindo um rompimento do ligamento no joelho, mas também foi prejudicada pela falta de profissionalismo, principalmente problemas com peso. Depois de perder espaço no Manchester United, ele foi emprestado para a Fiorentina em 2014, mas não chegou nem a fazer 10 jogos por lá. Em 2015 ele retornou ao Brasil para jogar no Internacional, onde apesar do alto salário, teve um desempenho fraco e fez parte do time rebaixado em 2016. Pelo Colorado ele disputou 88 jogos, marcou apenas 6 gols e foi bastante criticado pela torcida. Depois disso ele ainda rodou pelo Coritiba e pelo Adana Demirspor da Turquia, mas não se destacou por nenhum desses times, se aposentando em 2019 com apenas 31 anos. Depois de se aposentar, ele ainda teve problemas com a justiça, cara. Ele foi investigado em um esquema de fraude com criptomoedas em 2021 e em 2024 teve um mandado de prisão contra ele por conta de não pagar pensão. Que loucura, cara. A história dele serve como lembrete que o talento por si só não é garantia de nada no mundo do futebol. Continuando a nossa lista, a gente tem um cara que já foi chamado de novo Cristiano Ronaldo, o Jessé Rodrigues. Ele foi revelado pelo Real Madrid na temporada 2011-12, mas quase não jogou. Em 2012-13 ele desceu pro Real Madrid Castilha, a equipe B do Real Madrid, e lá ele quebrou o recorde de gols em uma única temporada, com 22 gols em 38 jogos. O auge dele foi na temporada seguinte, quando ele fez 8 gols em 31 jogos em todas as competições, vencendo a Copa do Rei e a Champions League. Porém, em março de 2014, ele sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e foi aí que começou a queda dele. As dificuldades na recuperação foram cruciais para que ele não jogasse mais em alto nível. Mesmo depois de se recuperar, ele não conseguiu mais uma vaga no time. Afinal, ele disputava a vaga com Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema. Sabendo que ele não tinha espaço por lá, ele foi pro PSG, assinando por 5 temporadas, mas lá ele teve mais polêmica do que gols, tendo terminado a passagem com 2 gols em 18 jogos. Nesse tempo que ele ficou no PSG, ele rodou por vários clubes por empréstimo: Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting, até que em 2021 ele foi de forma definitiva para o Las Palmas, onde teve um período mais estável, com 57 jogos e 13 gols. Porém, a instabilidade dele continuava, então ele saiu do Las Palmas e rodou por mais alguns outros clubes. Passou por Ankaragucu da Turquia, Sampdoria da Itália, teve uma passagem relâmpago pelo Coritiba e seu último clube foi o Johor Darul Ta'zim da Malásia. Hoje em dia ele tá com 32 anos e tá sem clube, ainda não se aposentou. A carreira dele foi mais marcada por lesões e polêmicas do que por futebol jogado. Foi um talento que foi sabotado pelas lesões, mas ele também não se ajudou, né? Chegando agora no pódio da nossa lista aqui, a gente tem uma das maiores revelações do futebol mundial. Para vocês terem uma noção, ele era chamado de novo Pelé. Eu tô falando dele, o Fred Adu. Imagina só isso daqui: um moleque de 13 anos de idade, vindo de Gana, é chamado de novo Pelé. A Nike assina um contrato de $1 milhão com ele e seu presidente chega a dizer que ele tem potencial para ser maior esportivamente do que simplesmente o Michael Jordan. Esse cara prometia revolucionar o esporte americano, mas se tornou um dos maiores da história. Aos 14 anos, em 2004, Fred Adu fez história ao assinar com o DC United e se tornar o atleta mais bem pago e também o mais jovem a assinar um contrato profissional da MLS. Mas por trás disso tudo, a realidade era outra. Um garoto de 14 anos, ganhando mais do que todo o time, gerava inveja no vestiário. Então assim, a queda do Fred Adu não foi causada por lesões, mas sim por imaturidade, má gestão de carreira e falta de profissionalismo. Porém, as coisas começaram a acontecer muito rápido pro Fred Adu. Ele não estava preparado para o que aconteceu com ele. Depois de passagens pelo DC United e
pelo Real Salt Lake, também da MLS, ele se transferiu para o Benfica de Portugal em 2007, mas não teve sucesso devido à instabilidade do clube. Depois disso, ele tomou a decisão de ser emprestado ao Mônaco, que ele considera o seu maior arrependimento, e isso marcou o início de uma carreira como cigano do futebol. Ele passou por inúmeros clubes de diversos países, incluindo o retorno aos Estados Unidos em 2011 pelo Philadelphia Union, e lá ele até teve uma boa primeira temporada, só que não foi nada demais. A passagem dele por lá foi mais marcada por estrelismo do que por futebol jogado mesmo. Ele ainda teve uma breve passagem pelo Bahia e o seu último clube foi o Osterling, que alterna simplesmente entre a terceira e a quarta divisão sueca. Ele terminou a carreira com 252 jogos e 34 gols, bem distante do Pelé, né? Então assim, o declínio dele foi uma série de fatores, e é o primeiro cara da lista aqui que a gente vê que não foi por causa de lesões. A pressão da mídia e as expectativas geradas de forma exagerada em cima dele acabaram atrapalhando o desenvolvimento do Fred adulto. É uma pena, ele tinha um potencial gigantesco. Agora, em segundo lugar, a gente vai falar de uma das, se não a maior promessa que não vingou da história do futebol brasileiro. Eu tô falando dele, do Alexandre Pato. Cara, a história do Pato começa em 2006, quando ele foi revelado pelo Internacional, e nesse mesmo ano ele foi campeão do mundo com o Inter, derrotando simplesmente o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. E obviamente esse talento não ia durar muito tempo aqui no Brasil, né? Então em 2007 o Milan contratou ele, e o início dele lá foi coisa de doido. Ele encerrou sua primeira temporada com 9 gols em 18 jogos. Em 2008 ele estreou pela seleção brasileira, marcando seu primeiro gol com a camisa do Brasil contra a Suécia, e ainda conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim. Era uma carreira absurda até o momento, e tinha muita gente que dizia que ele ia ser melhor que o Ronaldo Fenômeno, viu? E assim, as temporadas seguintes marcaram o auge do Pato no Milan. O ano de 2009 foi muito bom para ele e ele acabou vencendo o prêmio de Golden Boy. Porém, a partir de 2010 ele começou a conviver com lesões recorrentes, especialmente uma chata na coxa dele que não deixava ele em paz. Aquele papo sobre ele se tornar melhor que o Fenômeno já não existia mais, cara. Ele passava muito tempo no departamento médico e perdia muitas partidas pelo Milan. Para se ter uma noção, nas últimas 2 temporadas dele pelo time, ele jogou só 25 jogos. Tava feia a situação do Pato no Milan. Então ele decidiu sair de lá. Então o ciclo dele no Milan tinha acabado. E pelo time ele teve 63 gols em 150 jogos. Em 2013 ele voltou pro Brasil para jogar no Corinthians, mas a passagem dele por lá ficou marcada por um pênalti perdido de cavadinha em cima do Dida. E por aí você já tira como é que foi essa passagem, né? Depois disso ele rodou por alguns clubes. Teve uma boa fase no São Paulo em 2014 e 2015, teve uma passagem decepcionante com lesões no Chelsea no começo de 2016, um breve bom momento no Vila Real também em 2016 e uma surpreendente ida para o futebol chinês em 2017, que gerou muitas críticas dizendo que ele queria era ganhar dinheiro ao invés de jogar bola. 2 anos e meio depois, já em 2019, o Pato rescindiu com o clube chinês e voltou ao São Paulo. E lá ele ficou até 2020, depois foi por Orlando City, da MLS em 2021. Mais recentemente, em maio de 2023, o Pato retornou ao São Paulo para sua terceira passagem, onde ele conquistou a Copa do Brasil de 2023, mesmo sem ter jogado um jogo sequer. O São Paulo foi o último clube do Pato que até o momento de gravação desse vídeo ainda não anunciou a aposentadoria. Ele só disse que deu uma pausa na carreira, mas não anunciou que tá aposentado não. O Pato, cara, foi um cara muito sacaneado pelas lesões. Se não fosse por elas, eu tenho certeza que a gente já tá falando aqui de um dos maiores atacantes da história do Brasil. E em primeiro lugar, vocês já devem até imaginar quem é, né? Esse cara é um dos maiores IC da história do futebol mundial. Eu tô falando dele, do Bojan. Na base do Barcelona surgiu um talento que prometia ser o próximo grande nome do futebol mundial. Bojan era o nome dele, e ele tinha mais de 900 gols na categoria de base. Não à toa ele era chamado de novo Messi. A ascensão do Bojan foi meteórica. Em setembro de 2007, com apenas 17 anos e 19 dias, ele quebrou o recorde do próprio Messi, se tornando o jogador mais jovem a estrear pelo time principal do Barcelona. Sua temporada de estreia foi até boa, com 10 gols na La Liga e um total de 12 gols em 48 jogos na temporada. Mas por trás de todo o brilho, o Bojan lutava uma batalha interna. Aos 17 anos, a vida dele virou de cabeça para baixo e a pressão levava ele a ataques de ansiedade. Em fevereiro de 2008, antes da tão esperada estreia pela seleção espanhola, ele sofreu um ataque de pânico, tontura e passou mal, cara. Ele teve uma crise de pânico e foi forçado a se retirar do elenco. Ele recusou a convocação da Espanha para a Eurocopa de 2018, quando eles venceram, justamente por não conseguir jogar. Ele não estava bem, por conta de ansiedade. Essa luta mental impactou sua confiança e seu tempo de jogo no Barcelona, onde não conseguiu repetir o que foi visto na base e na primeira temporada dele. Então, depois disso tudo, ele ficou mais um tempo no Barcelona, mas como ele sabia que não tinha mais tanto espaço por lá, em
2011 ele resolveu sair. Pelo Barça ele conquistou 10 títulos importantes, incluindo a tríplice coroa em 2008 e 2009. Depois do Barcelona ele passou por 3 empréstimos, um pela Roma em 2011 e 12, marcando 7 gols em 37 jogos, depois foi para o Milan em 2012 e 13, onde marcou 3 gols em 27 jogos, e por fim foi para o Ajax, onde também teve números ruins, marcando 5 gols em 32 jogos. Em 2014 ele foi para o Stoke City da Premier League, onde marcou 11 gols em suas 2 primeiras temporadas. Ele ainda teve empréstimo para o Mainz 5 em 2017 e para o Alavés em 2017 e 18. Já na reta final da carreira ele buscou novos desafios. Em 2019 ele foi para o Montreal Impact da MLS, onde fez 25 jogos e marcou 7 gols. E em 2021 ele assinou com o Vissel Kobe do Japão, disputando 20 jogos e marcando apenas um gol. Ele se aposentou do futebol profissional em março de 2023, aos 32 anos, terminando a carreira com 451 jogos e 93 gols. Bem distante do Messi, né? Cara, o Bojan foi uma das maiores promessas do futebol e infelizmente não vingou. Mas e aí, na sua opinião, qual foi o cara que mais decepcionou aqui nessa lista? Faltou alguém? Eu esqueci de algum nome que faltou aqui nessa lista? Algum nome dessa lista não era pra estar? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Aqui na tela tem mais um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, mas antes de clicar nele, não sai desse vídeo sem deixar um like e um comentário sobre o que você achou desse vídeo aqui e se inscrever no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu for postar por aqui. A partir de agora vai ter vídeo aqui no canal toda sexta-feira, então se inscreve aí. Me segue no Instagram também que tá aparecendo aqui na tela pra gente poder trocar uma ideia, pra você me sugerir algum vídeo ou para você me perguntar alguma coisa também. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.